Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas de processo criativo. Ou seja, vou passar aqui alguns passo a passos e algumas etapas que são importantes de se colocar em prática para conseguir fazer desenhos mais criativos, para não cair no bloqueio criativo, para ajudar naqueles dias em que você tá sem ideia para desenhar, para te ajudar naqueles dias que você tá sem muita energia para desenhar, tá? Eu preparei um conteúdo bem legal para a aula de hoje, então vale a pena você assistir o vídeo até o final. Então, antes de começar a passar as dicas de fato, é importante eu ressaltar alguns pontos para vocês, que são importantes e que fazem toda a diferença no nosso processo criativo. O primeiro ponto é para você descobrir o que te move. E também o que te inspira. O que te faz feliz. Ou seja, é saber quem você é. Então, se vocês quiserem ir anotando, também vale a pena, tá? Ó, esse primeiro ponto, ele é muito importante, porque às vezes a gente fica perdido nas nossas ideias, ou às vezes não tem ideia nenhuma, e aí vai fazendo desenhos e os desenhos não vão te fazendo feliz, e aí você não sabe o porquê que aquilo tá acontecendo. E muitas vezes você tem que parar um pouco e prestar atenção em você mesmo. O autoconhecimento, ele ajuda em diversas áreas da nossa vida, principalmente na área da nossa criatividade, tá? E quanto mais a gente conhece a si mesmo, mais domínio das coisas que a gente sabe, das coisas que a gente gosta, mais domínio de todas essas coisas você vai ter. Então, quando você tem esse domínio, você consegue controlar os seus pensamentos, consegue controlar as suas intenções, os seus sentimentos. E aí, o que é legal você saber sobre si e que vai te ajudar na criatividade? Assistir filmes, séries, animes, videoclipes também. Eles inspiram bastante. Fotografia e música são áreas da arte que nos inspiram bastante. Ler livros. Todos esses itens te ajudam a nortear o que você gosta. Então, esses pontos são pontos importantes para a gente consumir e nos ajudam a nortear o que a gente... sobre os nossos gostos pessoais, né? Muitas vezes a gente se descobre no movimento, né? Então, a gente não pode também esperar saber exatamente quem a gente é para depois ir começar a assistir as coisas, a consumir os produtos, os filmes, as séries,
né? É no movimento que a gente se encontra. Então, você consumir todas essas coisas é muito bom, tá? Outras coisas que te ajudam a você descobrir quem você realmente é e do que você gosta são as suas experiências. Experiências na escola, no trabalho, as pessoas com quem você relaciona, no caso, a família, os amigos. Se você participa de times da escola, de bandas. Então, as pessoas com quem você se relaciona vai também nortear quem você é e o que você gosta de fazer e o que te faz feliz, o que te inspira e o que te move, né? Isso aqui também são coisas muito importantes que vale a pena você parar, refletir. E também, agora puxando pro lado dos desenhos, quais materiais você mais gosta de usar? Isso também conta bastante. Às vezes você tá usando um material que você não gosta e isso tá te frustrando. Qual o seu estilo? Se você também tem mais de um estilo, não tem problema. Vou colocar aqui quais estilos de desenho você mais gosta. Enfim, se você gosta de desenhos em preto e branco, se você gosta de desenhos coloridos, tem muitas variáveis, né? A gente consegue abrir um leque de possibilidades pra gente se fazer essas perguntas e descobrir o que a gente gosta, o que nos move, o que nos inspira. Quando a gente tem a ciência de tudo isso aqui sobre nós mesmos, a gente tem o domínio das nossas emoções, das nossas capacidades, e isso nos ajuda muito no processo criativo. Uma outra coisa que eu gostaria também de relembrar, eu tô fazendo conteúdos aqui no Instagram e também no YouTube, através dos meus vídeos, através dos posts, através dos desenhos. Mas o que é aprender a desenhar? O que isso significa? Essa é uma pergunta importante, porque o desenho, ele envolve várias coisas. E às vezes a gente pensa, eu gosto de desenho, queria aprender a desenhar. Mas aí não sabe por onde começar e não sabe explicar o que quer aprender a desenhar. Isso também é importante, de saber o que envolve o aprender a desenhar. Porque assim, antes de você saber o que você quer aprender no desenho, existe também uma base do desenho. É como se... Porque assim, quando a gente vai construir uma casa, construir um prédio, tem que fazer a fundação, senão a construção cai. Então, a base, ela tem que estar firme, ela tem que estar sólida, tem que estar muito bem construída. Então, para que você consiga ser criativo, fazer desenhos criativos, né? Você precisa de uma base. Então, o que você precisa aprender nesse ponto, no ponto zero? Você precisa aprender sobre os fundamentos. Que são as linhas. Quem tá aqui há mais tempo sabe, eu tô sempre batendo na tecla. Tem que praticar as linhas, as formas geométricas, figura humana, luz e sombra, teoria das cores,
perspectiva. Então, esses são os principais fundamentos, tá? Então, independente do seu estilo, você tem que começar por aqui. Muitas pessoas querem aprender a desenhar e já se preocupam. Ah, mas eu não sei o meu estilo, eu gostaria de descobrir primeiro o meu estilo. Na verdade, não, você precisa fazer a sua base, fazer a sua fundação para que você consiga evoluir. Depois que você aprende todos esses pontos, depois que você aprende e domina todas esses pontos aqui, aí sim você pode pensar e começar a se preocupar com estilos, com técnicas mais avançadas. Pular etapas não é legal. Eu já falei também em outros vídeos no canal, no Instagram. Pular etapas não é legal. Eu já fiz aqui também uma live sobre as etapas do desenho. Então, esse é o grande ponto que impede e que atrapalha no processo criativo. As pessoas querem pular etapas. E quando chega na hora de fazer um desenho, e por terem pulado as etapas, isso atrapalha muito no processo criativo, e na hora de fazer o desenho, não vai conseguir, não vai fazer um desenho que com um resultado que te satisfaça, vai ficar com uma técnica engessada, ou então vai cair num bloqueio criativo, e isso vai começar a te frustrar, vai começar a te desanimar com os desenhos, até que chega um ponto em que você desiste de desenhar e fala que o desenho não é para você, que você já tentou de tudo, e o que não é verdade, né? Porque se tivesse começado por aqui, dominado esses pontos, independente do estilo, independente de quem a pessoa independente de qualquer coisa, a pessoa iria evoluir, tá? Então, comecem por esses pontos. Isso sim é aprender a desenhar, tá? É nessa parte, depois que você domina tudo isso, você experimenta os estilos de desenho. É aqui que você vai se encontrar o que você gosta mais de desenhar. E quais são os estilos? Mangá, realismo, cartoon, desenhos, pinturas em aquarela, retratos, lápis de cor, lápis de cor, enfim, existem muitas opções, e é nessa hora em que você experimenta. E quando você consegue experimentar, se permite experimentar os estilos, você consegue ter um processo criativo mais eficiente também, tá? Porque é na experimentação que a gente domina os materiais que a gente tem em casa, é na experimentação que a gente enfrenta as dificuldades, supera os medos, e depois de tudo isso você consegue evoluir, tá? Esse é o processo de aprender a desenhar. Primeiro você começa aqui, e depois de dominar isso aqui, você vem para a experimentação dos estilos. Você experimenta os estilos. E é aqui que você se descobre. Você descobre o que você mais gosta de desenhar, quais materiais você mais gosta. Você pega tudo aquilo que você já sabe sobre si e tem muito mais facilidade em pensar o que você quer desenhar. Dificilmente você vai cair num bloqueio criativo quando você sabe a maioria das coisas sobre si e domina esse processo de aprender a desenhar, tem consciência do que é aprender a desenhar, tem consciência
de que não pode pular etapas. Isso é muito importante e ajuda demais na criatividade e no processo criativo. Quais problemas os desenhistas iniciantes encontram nesse processo? Porque assim, eu sempre explico isso para vocês. Essa etapa é algo que eu sempre estou repetindo e reforçando aqui nas minhas redes sociais, mas a maioria... por que a maioria continua ainda tendo dificuldade com isso? Mesmo eu repetindo tanto, mesmo essa informação estando em tantas formas na internet, por que todo mundo ainda tem essa dificuldade? Essas pessoas não sabem, não conseguem saber os exercícios e etapas para ter um processo criativo eficiente. Por não darem importância nessa fase e também nesses primeiros pontos aqui, por não darem importância, acabam não tendo consciência que existem exercícios que te ajudam a fazer desenhos mais criativos e existem etapas importantes no processo que ajudam a fazer desenhos melhores, desenhos mais criativos. E quando você cai com muita frequência no bloqueio criativo, isso significa que você não está tendo etapas eficientes durante o seu processo, você está ali pulando alguma etapa, ou então precisa dar atenção para alguns pontos aqui ou nesse primeiro ponto que eu já passei aqui no vídeo. Então agora, antes de falar os exercícios que ajudam a ter um processo criativo mais eficiente, os exercícios que ajudam a fazer desenhos melhores e mais criativos, eu vou falar as etapas certinhas para você fazer um desenho de uma forma bem criativa e que vai te ajudar a não fazer desenhos iguais, para os seus desenhos não saírem todos iguais sempre. A etapa 1. A etapa 1 é o briefing de ideias. Muitas pessoas acabam não fazendo isso. E o que é esse briefing de ideias? É um breve resumo ou rascunho do que você quer desenhar. Aqui é o momento em que você senta e pensa no que você quer desenhar. E aí, quando você tem uma breve... Assim, você não precisa ter exatamente a ideia pronta para desenhar. O que vem na sua cabeça e o que você está inspirado para desenhar já é o suficiente. Você pode escrever e anotar o que você quer desenhar ou rascunhar de imaginação. Isso aqui vai te ajudar a criar ou observar palavras-chave palavras-chave para você pesquisar referências. Qual é o problema da maioria das pessoas? E eu sei disso porque são problemas que chegam até mim via direct, via comentários. A maioria das pessoas, quando me mandam mensagens, perguntando assim: nossa, Ju, como é que você consegue encontrar referências legais para desenhar? Porque assim, eu sempre compartilho nos meus stories as referências que eu encontro para
sei lá, antes de fazer uma live, eu sempre compartilho a referência, ou lá no YouTube, na comunidade, eu compartilho também a referência que eu vou utilizar no vídeo. E as pessoas acabam me perguntando como que você consegue encontrar essas referências com tanta facilidade, referências tão legais para desenhar. É justamente porque eu sei encontrar palavras-chave. Essas palavras-chave, elas ajudam a gente a pesquisar as referências. Onde que eu pesquiso as referências? É num aplicativo chamado Pinterest. Se você nunca ouviu falar, vale a pena você pesquisar e baixar. Pinterest é um aplicativo para você pesquisar fotos. Agora tá entrando vídeos lá também, mas a principal funcionalidade dele é compartilhar fotos, não tanto quanto o Instagram. No Pinterest é mais como referência. São fotos para você usar como referência. E aí, qual é o problema do Pinterest? Você tem que saber utilizar essa ferramenta. Eu descobri essa forma de utilizar da maneira correta, da maneira que vai te trazer as referências certas, as referências que vai te ajudar a fazer desenhos melhores, tá? E como que eu descobri isso? Eu descobri dessa forma aqui, brifando as minhas ideias, anotando as características principais do desenho que eu queria fazer. E depois que eu anoto tudo isso, vamos supor, eu quero fazer um personagem. O personagem é um menino. Que usa roupas estilosas e que toca um instrumento. Eu não vou colocar tudo isso para pesquisar. Se eu colocar só a palavra menino, vai me trazer um monte de fotos aleatórias. Mas se eu colocar, porque é um desenho de figura humana, se eu colocar figura humana masculina, também vai me trazer muitas fotos aleatórias. Mas qual que é o meu objetivo? Fazer uma pose legal com essas características. O personagem toca um instrumento, então eu escolho uma guitarra. Então, qual é a palavra-chave que eu coloco para pesquisar essa referência? Então, coloco pose guitarrista ou pose menino guitarrista. Isso já vai nichar a minha pesquisa, então vai enxugar a quantidade de fotos que vai aparecer ali no aplicativo. E conforme eu coloco lá na pesquisa e vem todas as fotos, eu vou rolando o feed até achar uma foto que me chame a atenção. A foto me chamou a atenção, não vai ser necessariamente aquela foto que eu vou baixar. Eu vou continuar rolando. Porque o Pinterest, ele permite que você entre na foto que te chamou a atenção e embaixo dessa foto ele vai trazer outras fotos parecidas com aquela que você clicou. E aí você vai pesquisando até que você, nesse processo de você clicar e rolar o feed, e ele vai trazendo as características principais que você está se interessando, você consegue achar referências boas e referências objetivas para você desenhar. Porque não é simplesmente você escolher referências para desenhar, você precisa escolher referências objetivas. Esse é o grande lance desse aplicativo. Porque o Google até dá para fazer isso, mas o Google, como ele é um aplicativo de pesquisa em geral, você não tem tanta liberdade. Existe uma certa limitação na hora de nichar. Já o Pinterest, ele consegue nichar na hora, fazendo esse passo a passo que eu acabei de mostrar, de exemplificar para vocês. Fazendo dessa forma que eu acabei de falar para vocês, vocês vão conseguir encontrar referências objetivas. E, mais uma vez, eu sempre gosto de reforçar
que além de ser referências objetivas, escolha de preferência referências de fotos. Porque se você usar referências de desenho, você tem que dar os créditos para o artista que fez a obra original, tá? É muito importante. Então, se você esquecer, isso não vai ser muito bom. Se o artista descobrir, não vai ser legal. Então, sempre deem preferência para referências de fotos. E quando você também cria o costume de usar referências de fotos, você também tem mais liberdade de criar um estilo próprio, de descobrir um estilo próprio. Então, referências de foto também é bem legal nessa parte. Sobre fotos, quais as fotos que eu geralmente escolho para desenhar? São fotos com boa qualidade, fotos nítidas e com boa iluminação. A parte da iluminação também vai ajudar na parte do contraste, do detalhamento e também na hora de você colocar luz e sombra. Fotos com bom enquadramento. Às vezes, quando uma foto foi tirada nos stories e o story não é o formato exato da folha A4, então você também tem que pensar nessa parte, tá? Então, escolham fotos e fotos com boa qualidade, com boa iluminação, com bom enquadramento. E se for um desenho em preto e branco, uma foto com uma... Vou colocar aqui em parênteses, desenho em preto e branco. Escolham fotos com bom contraste. Se for um desenho colorido, escolham fotos com cores boas e prestar atenção, vou colocar aqui uma observação. Prestar atenção se a foto tem filtro, porque aí você tem que se preocupar com a teoria das cores e com uma forma de igualar essas cores no filtro que a pessoa usou, tá? Então, são duas coisas para você se preocupar. Tá, essa aqui, gente, é a etapa 2. Tô perdida aqui, vou colocar aqui, ó. Etapa 2. Mas vocês não vão se perder. Acho que não vai atrapalhar vocês. Etapa 2. Etapa 3. A etapa 3 é o esboço e o detalhamento. Aqui nessa etapa, você também pode pesquisar outras referências, tá? Não é porque você já pesquisou referências aqui que você vai ficar engessado nessas referências, tá? Você pode pesquisar referências aqui, tá bom? E na etapa 4, você faz a pintura ou preenchimento, tá? Em grafite. E também a finalização. Quando você chega nessas duas etapas, geralmente você já sabe exatamente como tá ficando o desenho. Tem alguns estilos de desenho que quando você chega nessa etapa, parece que vai dar tudo errado, mas conforme você vai finalizando o desenho, você já vai vendo o resultado final e isso vai te tranquilizando e vai te mostrando que deu tudo certo. Acontece muito em pinturas em aquarela. Pintura em aquarela, durante o processo, parece que vai ficar tudo errado, mas fiquem tranquilos, porque é assim mesmo. Nas pinturas em lápis de cor não acontece muito isso. Em cada etapa do desenho você consegue visualizar a pintura, o resultado final. Então, é mais questão de você saber
essas características de cada estilo de desenho. Então, só recapitulando aqui, ó. Quando você sabe o que te move, o que te inspira, o que te faz feliz, quando você sabe quem você realmente é, você tem domínio das coisas que você sente, tem domínio das suas ideias, tem domínio dos seus objetivos, tem domínio do que você realmente quer fazer. Quando você tem esse domínio e esse conhecimento, e você aprende a desenhar, e quando você ganha a consciência do processo de aprender a desenhar, fica muito mais fácil você enfrentar as suas dificuldades, superar os seus medos. Você experimenta com mais liberdade os estilos, você se arrisca mais a tentar novos estilos, e é nessa etapa que você descobre o que você gosta de desenhar, qual é o seu processo favorito e que te traz mais criatividade. Quando você tem o conhecimento de tudo isso e sabe de cada etapa do desenho e aplica essas etapas que eu acabei de passar, fica muito mais fácil e mais eficiente o processo de desenho. Você pode também desenhar, colocar em prática as suas ideias e as técnicas que você já sabe da forma que você quiser. Porém, isso aqui é uma proposta para você, uma proposta de processo de desenho, né? Essa parte de você pesquisar as referências, eu diria que é um jeito que eu nunca compartilhei, então vale a pena você testar, tá? Eu também nunca vi em nenhum outro lugar, foi algo que eu descobri na minha trajetória, tá? Então vale a pena você colocar em prática no seu treinamento de desenho. Agora, eu vou compartilhar exercícios que vão te ajudar nesse processo criativo e vai te ajudar a fazer desenhos mais criativos também. Você pode pegar uma tinta ou uma canetinha e você vai fazer manchas aleatórias no papel. Então, se possível, utilizem um papel de gramatura maior. Vou colocar aqui um papel de gramatura 180 já é o suficiente, porque é um exercício para você treinar, tá? Então, não tem a necessidade de você usar uma gramatura 300 para fazer uma super pintura. Você vai fazer manchas aleatórias nesse papel. Depois que a tinta secar, você vai pegar uma caneta nanquim ou uma caneta preta. De preferência, uma caneta nanquim, porque o nanquim não borra, tá? Tem a caneta nanquim Unipin Fine Line. Ela é baratinha. Eu gosto muito da tamanho 0.1. É a que eu uso. E aí, você vai pegar essa caneta preta de nanquim e vai fazer desenhos dentro dessas manchas que você fez aleatoriamente na folha. De preferência, você vai fazer algumas horas depois de ter feito as manchas e faça esses desenhos, se possível, de imaginação, mas se for muito difícil para você, você pode pesquisar referências e você vai fazer com a caneta sem a utilização de lápis para ter que apagar esses traços. É um exercício que te força a trabalhar a sua imaginação. É um exercício que te ajuda a criar, assim, soluções de problemas. Porque no desenho, conforme o processo do desenho, você tem que pensar em soluções. Você tem que pensar em cores para fazer certas misturas, para chegar num tom que tá lá na referência, ou então saber fazer as medidas para que o seu desenho de figura humana saia de uma forma legal. Então, toda hora você tem que resolver soluções.
Então, esse exercício é muito prático e te ajuda nessa parte, na solução, encontrar as soluções, tá? Além desse exercício, qual outro exercício é legal você fazer nos seus desenhos? Misturar materiais. Por exemplo, fazer uma pintura de lápis de cor mais canetinha. A maioria dos meus desenhos que eu misturo lápis de cor com canetinha, outras pessoas chegam até mim e me perguntam qual marcador eu usei. Mas, na verdade, eu não usei marcadores, eu só misturei lápis de cor e canetinha. Para quem não sabe, marcador é um material que, quando você olha, você pensa que é canetinha. Na verdade, eles são umas canetas mais robustas, com um material diferente, e são mais caras. O acabamento também é muito legal, mas são mais caras. E já o lápis de cor e a canetinha são mais baratos. Então, quando você mistura e descobre esses acabamentos dos materiais juntos, você acaba descobrindo que você tem na sua casa disponível materiais que vão te trazer resultados iguais a materiais mais caros que você não pode comprar. Então, também é uma forma de você encontrar uma solução para algo que, no caso, é um problema. Se você não tem condições de comprar um material mais caro, tenta misturar os materiais que você vai descobrir uma solução para esse problema. Agora, algumas práticas que te ajudam. Práticas que te ajudam a sempre terem ideias para desenhar. E isso também ajuda a você ser uma pessoa mais criativa. Quais práticas que te ajudam a sempre ter ideias para desenhar? Fazer desafios. Existem muitos desafios no Instagram, no YouTube, no aplicativo vizinho e concorrente do Instagram também. Então, participar de desafios de desenho te ajuda a se mover, te ajuda a ter as ideias para desenhar. E aí, quando você entra num desafio, você tem que cumprir aquele desafio até o final. Então, isso também te move e faz com que você se obrigue a pensar em novas ideias e, muitas vezes, ideias diferentes da que você geralmente desenha. Ou então faz com que você tenha que adaptar aquelas ideias do desafio para o seu estilo de desenho. Então, desafios são muito bons. Collabs. Então, você pode fazer com os seus amigos no Instagram ou na rede social que você mais gosta. Collabs, para quem não sabe, é uma colaboração, tá? Então, você faz o desenho praticamente em parceria com outra pessoa, tá? Collabs é um termo mais utilizado em redes sociais, mas você pode adaptar para os desenhos também. Eu sempre também gosto de lembrar que você pode fazer desenhos de personagens que estão em alta na internet. Em alta significa que as pessoas estão falando mais. Por exemplo, semana passada, estreou o filme do Pantera Negra, Wakanda Forever. E se você gosta desse filme, é fã dos personagens, você pode desenhar os personagens que participaram desse filme. Se você gosta de um anime que acabou de estrear e você curtiu e sabe que outras pessoas também curtiu, é legal você fazer o desenho do personagem principal. Isso ajuda a termos
ideias. E quando a gente faz desenho, a gente, como eu disse no início dessa aula, a gente se descobre no movimento. Então, é mais um desenho que você vai fazer e nesse desenho você tem a oportunidade de descobrir novas coisas, novas técnicas, novas formas de pintar, novas formas de usar o material que você tem. Então, é muito interessante que você faça, sempre esteja fazendo desenho, e fazer o desenho de personagens que estão em alta vai te ajudar muito nos momentos em que você não tem ideias para desenhar. Bom, existem muitas formas de você descobrir ideias para desenhar. Essas aqui são algumas, mas são as principais que eu utilizo na minha rotina. Então, coloquem essas dicas em prática, que eu tenho certeza que o processo criativo de vocês vai ficar cada vez melhor. Você vai conseguir fazer desenhos muito mais criativos utilizando esse passo a passo que eu compartilhei hoje com vocês. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, pra saber se você gostou. Então, compartilha esse conteúdo com quem você sabe que gosta de desenhar. Qualquer técnica que você queira aprender a desenhar, deixa nos comentários, que eu sempre leio e anoto as sugestões de vocês. Para quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui comigo, até o final. E vejo vocês na live da semana que vem. Tchau, pessoal!